Olá, queridos. Harisca e Irene, Deus abençoe a todos vocês. Hoje aqui com mais um vídeo aula da Escola Dominical, revista das lições bíblicas CPAD, com o tema a realidade bíblica do inferno. Gente, eu sei que muita gente não gosta de falar essa palavra, não gostam muito dessa temática, mas é uma realidade bíblica. E também existe essa realidade em outras religiões. Eu quero glorificar a Deus por sua vida, pela oportunidade de estar falando a você, que Deus te abençoe. Também quero agradecer pelos comentários. Continue dando like, continue seguindo, compartilhando vídeos, o link, e deixe o sininho lá ativo para receber notificações. Bendito seja o nome do Senhor, como eu disse na última aula. Este é o dia que fez o Senhor, alegremos-nos e nos regozijemos nele. Gente, o texto em classe é Mateus capítulo 25, versículo 41 ao 46, está ali no finalzinho do sermão profético do Evangelho de Mateus. Na introdução, mas antes da introdução, palavra-chave, eu coloquei só uma, inferno, porque é ela que percorre toda a lição. Então, às vezes, a gente consegue encontrar outras palavras-chave e, às vezes, a gente consegue ver uma só. Então, eu prefiro ir na perspectiva da lição também, para poder não trazer além do que a lição não está trazendo. Introdução. Mesmo que o cristão não tenha o seu destino direcionado ao inferno, é preciso dar importância a essa doutrina bíblica, que tanto pode nos ajudar a manter uma vigilância e prudência diante de Deus. Então é claro que não é o destino do crente, mas a gente tem que dar importância a essa doutrina para a gente até ter uma vigilância, uma prudência, para não ficar de qualquer maneira ou de qualquer jeito na presença de Deus ou fazendo as obras de Deus de maneira relaxada ou segundo a parábola dos talentos. Então nós temos que vigiar muito. Então, para isso, nós precisamos ter essa perspectiva de que existe uma condenação, de que existe um dia em que Deus trará juízo a todas as coisas, e aqueles que fizerem ou que fazem a vontade de Deus, que andam piamente diante de Deus em retidão e justiça, serão galardoados e salvos, e aqueles que não praticam ou vivem segundo a graça de Deus, serão aí, sofrerão aí a condenação. O inferno é tão real quanto o céu. Deve-se sempre que possível manter-se em dia essas pesquisas. Então eu preciso estar sempre aí analisando, observando, para poder ter sempre uma ideia fixa de que assim como eu posso ir para o céu, assim também eu posso ter a possibilidade, posso estar no mesmo contexto. Eu também posso ser condenado. Então eu preciso ter uma vida pautada pela graça, pela palavra de Deus, e também buscar através da palavra uma vivência cristã, uma vivência em amor, em perdão, em misericórdia, para poder ser um cidadão do céu, mesmo estando ainda na terra, e não um cidadão do inferno. Primeiro tópico da grande sessão aqui, primeira sessão, o pensamento humano a respeito do inferno. Aí colocou aqui filósofos e teólogos de mente cauterizadas. Então a gente já sabe que nem todo filósofo é cristão. E nem todo teólogo tem também uma perspectiva real da Bíblia. Então você tem várias áreas da teologia e vários teólogos que são mais
liberais e tal. Tanto é que a gente tem, até no meio cristão, a ideia da apocatástase, que seria, no final, Deus perdoaria todo mundo, até Satanás. Então isso tira até a questão da graça, porque se no final todo mundo vai ser salvo, então realmente não precisaria Jesus vir até a terra para salvar-nos, para nos dar o direito à vida eterna. Então, o homem só é salvo pelo sacrifício vicário de Jesus. É ele que possibilita a salvação. Então, são realmente questões não tão convenientes como a Sagrada Escritura. Há aqueles que não acreditam no inferno. Existe sim teólogos, existem sim filósofos que não acreditam no inferno. Praticamente alguns filósofos e até teólogos modernos que sustentam a ideia de que não cabe na modernidade uma perspectiva de condenação eterna em um lugar denominado de inferno. Então, alguns teólogos e filósofos modernos acreditam que nessa modernidade não existe, não cabe espaço, não tem como colocar essa ideia de uma condenação. Então, assim, é como se o homem só tivesse um destino, ou só a morte, sabe, e também sem vida eterna, ou só a morte, porque também para alguns já não existe mais também essa perspectiva de vida eterna. Acabou aqui, morreu e não tem mais jeito. Só que a Bíblia é bem diferente, né? Hebreus mesmo diz que ao homem foi ordenado morrer uma só vez e segue-se juízo. Juízo tanto para nós como para quem não tem Jesus. Só que para nós, a gente está pautado em Romanos capítulo 8, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então logo, a gente entende o quê? Que a nossa condenação foi absolvida em Jesus de Nazaré. Ele perdoou e ele nos justificou. Então logo essa justificação nos tira do juízo final, porque nós já fomos julgados, então nenhuma condenação há. Não há mais o que colocar como culpa em nossas vidas por causa de Jesus. Então, aqueles que não aceitam a palavra de Deus como inerrante e inspirada em sua totalidade, não concordam com a doutrina do inferno, pois a consideram como pagã. Então existe sim grupos de teólogos, filósofos também, gente, é muito próximo, filosofia e teologia. Existem até livros que dizem filosofia para entender teologia. Existem livros assim dentro dessa área que você consegue entender a teologia a partir da filosofia. Então você tem, por exemplo, o mundo mesmo da teologia. Você tem dois grandes homens que pertenceram à teologia, como Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino. Então um era platonista e o outro era aristotélico. Então você vê que a teologia deles se baseavam também a partir de uma perspectiva filosófica. Paulo fala da filosofia também no Novo Testamento, de alguns filósofos, ele até as usa. Então, mas qual é o cuidado que nós temos que ter? O cuidado de que as Sagradas Escrituras, ou a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é a inerrante palavra de Deus. Se existe algum erro, foi da parte do homem, não da parte de Deus, porque Deus não erra. Deus inspirou de maneira santa, sagrada, os textos, a palavra, a profecia, os evangelhos, o Apocalipse. Toda a Bíblia foi inspirada por Deus. Então, aqueles que não aceitam a Bíblia como a inerrante palavra de Deus, inspirada, eles vão rejeitar essa doutrina de que existe uma condenação, de existe um inferno, porque realmente ela é uma perspectiva pagã. Claro que quando a gente olha, daqui a pouco ele vai falar sobre a terminologia, quando a gente olha mais para o mundo grego, né, vocês sabem até que no grego, o Hades, ele não é, na verdade, um lugar, ele é um deus que seria o deus do submundo. Na escritura, na literatura cristã, é que esse ser mitológico vai tomar
a personificação do estado, do lugar. Então não seria um Deus, mas seria o inferno, lugar aonde as almas são levadas, mas numa ideia de interpretação lá do Sheol. Ou seja, então, quando é traduzido para o grego e quando o Novo Testamento usa o termo Sheol, usa o termo Hades para falar do inferno, ele está traduzindo o Antigo Testamento, que vai aí sim sair de qualquer estereótipo mitológico, porque a sapiência israelita talvez não tenha sido influenciada por nenhum país ali do Oriente Antigo próximo, e principalmente do grego. Então existem autores que citam, que falam isso. Então a gente precisa ter essa ideia de que dentro da perspectiva do pensamento humano a respeito do inferno, existem filósofos e teólogos, e não por que dizer também outras pessoas que nem têm tanto conhecimento assim e acabam também dizendo, não há essa ideia de inferno, Deus é misericordioso, ele vai salvar todo mundo e tal. Segundo tópico, o ensino do universalismo. Então, o universalismo é uma doutrina teológica que sustenta a ideia de que todas as almas serão eventualmente salvas e reconciliadas com Deus. Este conceito desafia a visão tradicional de que apenas os justos ou escolhidos serão salvos, enquanto os ímpios sofrerão punição eterna no inferno. O universalismo tem raízes profundas em várias tradições religiosas e filosóficas e evoluiu ao longo do tempo. Você vê que isso aqui é quase ou praticamente a ideia do apocatástase, que seja ninguém vai ser condenado, todo mundo será salvo. O universalismo ensina essa mesma perspectiva, que no final das contas todo mundo vai ser salvo, todo mundo vai se reconciliar aí com Deus, e é claro que é um conceito que desafia a questão tradicional da igreja, tradicional e bíblica, porque está bem claro lá que Deus irá realmente julgar, Deus irá realmente separar as ovelhas dos bodes. E o interessante, gente, é que quando Jesus, por exemplo, fala da ideia ali de que ele vai separar as ovelhas dos bodes, a gente percebe que quando Jesus está trabalhando ali, atuando naquela parábola, ele vai falar sobre as questões de necessidade das pessoas, questão das necessidades das pessoas. Tive fome, tive sede, e estava nu, estava no hospital, era forasteiro. Então você vê que necessidades que nem a própria pessoa que fazia, ela sabia para quem era. Aí ficaram assim pasmados quando dizem, quando vocês fizeram um desses pequeninos, fizeram a mim. E eles não sabiam. Hoje, gente, depois dessa parábola, do que está escrito na Bíblia, todos nós somos conscientes de que ajudar o necessitado, visitar o hospital, visitar um presidiário para evangelizar, fazer com que pessoas com fome se alimentem, isso tudo a gente está fazendo para o Senhor. E quando ele vai falar para os bodes, apartai de mim, os da esquerda, apartai de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Olha, quando ele fala para os da direita, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança, lá ele não usa apartai de mim, malditos de meu Pai, porque Deus não tem maldito. Entende? Deus não tem maldito. O amor de Deus é tão grande que ele não tem maldito. Então ele não diz malditos de meu Pai ou do meu Pai, assim como vinde benditos de meu Pai. É diferente, porque Deus realmente quer abençoar. Deus é realmente abençoador. Agora, o inferno é uma forma de maldição eterna. Então é o homem que vai, porque o homem não fez. Jesus fala a mesma coisa, tive fome, tive sede, eu estava no hospital, eu era forasteiro, entende? Então, e vocês não fizeram a esses pequeninos. Então, logo, a gente entende que
a negligência, a rejeição é a causa de fazer com que essa pessoa seja condenada. Porque Deus não quer condenar, Deus quer salvar. O ato de Deus é salvar. Lucas capítulo 19, versículo de número 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar todo aquele que está perdido. Ele veio buscar, o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que está perdido, a pessoa que se perdeu, a pessoa que não tem solução aos olhos do homem. Ele veio buscar esse, ele não veio para os bons, ele não veio para quem está bem, ele não veio para quem já está na igreja, ele veio para aqueles que estão doentes, que precisam, que necessitam, porque os bons já estão com o remédio já dado, eles já estão curados. Então Jesus quer salvar essas pessoas. E inclusive, Jesus quer salvar pessoas que estão sem salvação dentro da própria igreja. Então, Jesus quer salvar essas pessoas também. Por isso ele dá a oportunidade, por isso que ele está sempre falando. Porque parece que existe um grupo de pessoas dentro da própria igreja que não tem essa perspectiva, essa ideia do que é verdadeiramente a condenação eterna. Gente, o rico lá daquela parábola de Lucas, o rico e o Lázaro, que possivelmente não é uma parábola, pode ser bem real, ele só cai na real do que é realmente a condenação quando ele vai para lá. Acho que tem muita gente que não leva a sério porque, como nunca viu, como não foi lá, como não passou lá, então não tem acesso à dimensão, e aí fica na igreja do jeito que quer, como quer, anda como quiser, aí adultera, fornica, aí fica nesse negócio de fica pra lá, fica pra cá, sai com uma, sai com outra, vive ali, vive cá, e aí quando acontecer a realidade, aí não tem mais jeito de dizer, deixa eu voltar lá para falar com meus parentes. Não, gente, vai ter que segurar a bronca. É aquilo que eu falo nas minhas mensagens, nas minhas palestras. Você tem liberdade para fazer as suas escolhas. Você pode escolher o que você quiser, você tem liberdade para isso. Todos nós temos liberdade para fazer essas escolhas. Mas nós não temos a mesma liberdade para escolher as consequências. Entende? Então a gente tem liberdade. Se eu quiser fazer, eu faço. Se eu não quiser fazer, eu faço. Tenho liberdade. Mas se eu fiz, aí eu não tenho liberdade para escolher as consequências. O que vier. Vou dar um exemplo aqui. O jovem está lá na igreja e tal. Mas aí aceitou o convite lá dos caras para viver a vida tal, que não sei o que. Ele tem escolha. Vou ou não vou? Mas quando ele diz eu vou, e numa dessa alguém chama ele para fazer uma saidinha, dando aqui um exemplo, como eu sou do Rio de Janeiro, uma saidinha, vai e faz um lance, um assalto, ou seja lá o que for, e aí acontece de dar errado. Aconteceu de dar errado, qual é a consequência? Ele não pode escolher, eu vou para a cadeia, eu tomo um tiro e morro, eu fico deficiente. Não, o que vier, ele vai ter que segurar a bronca. Tá? Vocês estão entendendo, gente? É nisso que eu queria chegar. Eu estou na igreja, mas me comporto como um ímpio. Eu estou na igreja, me comporto como um devasso. Eu me comporto como alguém que não tem compromisso com a palavra. Então eu tenho liberdade para isso. Mas eu não tenho essa mesma liberdade para a consequência. Entende? Da vida que Deus me tirou, eu me sinto na obrigação de não ser prova e nem problema para ninguém na igreja. Pelo que Deus fez na minha vida, eu tenho que ser grato e viver mesmo para servir a Deus e a igreja. E ao ímpio no sentido de salvá-lo, transformá-lo através da palavra. E tanta gente que vive na igreja como que se não tivesse um juízo. A gente já tem a ideia de juízo já em Eclesiastes, até fala para o jovem, olha, goza da sua mocidade, faça o que tiver que fazer, estou falando na linguagem de hoje, faça o que tiver que fazer, viva a sua vida, mas saiba, porém, todas essas coisas Deus trará a juízo. E aí você tem também Daniel, que uns ressuscitarão para a vida e prazer eterno, e outros ressuscitarão para
para vergonha e desprezo eterno. Então já tem aí uma ideiazinha já no Antigo Testamento sobre a questão da condenação, e aí o Novo Testamento reforça muito mais amplamente, e as pessoas vivem de qualquer maneira, de qualquer jeito, como que se nada fosse acontecer. Gente, isso é um perigo muito grande, muito grande. Então aqui eu vou falar sobre críticas ao universalismo. Por exemplo, justiça divina. Críticos argumentam que o universalismo compromete a justiça divina ao eliminar a punição para os ímpios, tornando a moralidade irrelevante. Ué, já que Deus vai salvar todo mundo, então cadê a justiça? Entende? Livre-arbítrio. Alguns teólogos sustentam que o universalismo mina o livre-arbítrio humano, sugerindo que todos serão salvos independente de suas escolhas. Não, acabei de falar. Nós temos liberdade para escolher o que a gente quer. Entendeu? Agora as consequências não. Então esses dois são duas críticas ao universalismo. Justiça divina, porque Deus é justo. Deus é amor? Mas ele é justo. Entende? Não há amor sem justiça e não há justiça sem amor. Também poderíamos dizer, não há justiça sem misericórdia e não há misericórdia sem justiça. Todos aqueles que vierem a Deus e se humilharem, se arrependerem dos seus pecados, ao mesmo tempo Deus faz justiça e misericórdia. Todos aqueles que rejeitarem, que não aceitarem, que forem e morrerem de uma maneira sem se arrependerem, sem perdão, ao mesmo tempo Deus faz justiça e misericórdia. Porque o tempo de vida, o tempo de oportunidade é a misericórdia. E agora ele vai e cumpre a sua justiça. Então até na hora ali há justiça e misericórdia, porque a pessoa antes da morte ela tem ainda a possibilidade do arrependimento. Então, e para quem está na igreja, o apóstolo Pedro diz que se o juízo começa pela casa de Deus, qual será o final do ímpio e do pecador? O juízo começa aqui, gente. As coisas começam na igreja. Deus começa a julgar na própria igreja. E Deus está te vendo. Deus te contemplou, não tem para onde correr não, a não ser que se arrependa, aí é outro nível, né? O alerta apostólico. Então, os apóstolos alertaram a igreja a respeito dos falsos mestres e seus ensinamentos. Os pastores e professores da atualidade precisam manter este alerta ativo para refutar os falsos ensinos que distorcem a doutrina do inferno e a sua realidade e atualidade, tanto na Bíblia como na história da igreja. Então, em toda a história da igreja e na Bíblia a gente tem pessoas que se levantam contra e que se levantam para defender a fé. Então a nossa fé é que tanto o céu é real, como também o inferno é real, e eu preciso defender a doutrina da igreja. Então os apóstolos, eles sempre alertaram. Os evangelhos, estão lá os alertas, e nós precisamos manter esses alertas ativo para que a igreja se mantenha sadia, se mantenha na doutrina. Por quê? Porque muitos darão ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Então, gente, para eliminar essas falsas doutrinas, palavra, Bíblia, mas de maneira honesta, dando interpretação ao texto de maneira coesa, uma exegese fiel à palavra, ao texto, para que a gente alcance os corações que estão aí na igreja precisando de uma palavra, precisando de uma mensagem da parte de Deus. Então a gente tem que falar isso, tirar as dúvidas. Quanta gente tem dúvida na igreja, gente, até dentro dessas questões. Às vezes tu pergunta assim, gente, se Jesus, quem é salvo aqui? Muita gente não levanta a mão. Não levanta a mão não é porque não é salva, não levanta a mão porque tem aquela dúvida, porque
quê? Porque se acha pecador, se acha ser humano. Então, a gente tem que orientar essas pessoas. Porque Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que no presente, que somos salvos, é poder de Deus. Então a gente tem que orientar essas pessoas. Não, meus irmãos, vocês são salvos sim, entendeu? A salvação vem por meio de Jesus, vocês já aceitaram. Então ensinar, instruir o ministério, instruir o rebanho. A partir da palavra, a gente tem que tentar falar de tudo, e principalmente dessas realidades aqui, que é o céu e que é o inferno. A importância do crente se manter fiel. A importância do servo de Deus se manter obediente à palavra, obediente aos princípios da Bíblia. É isso que é importante. Como a palavra inferno aparece na Bíblia? No Antigo Testamento. Definição. No Antigo Testamento, o conceito mais próximo do inferno é o Sheol, que é geralmente traduzido como sepultura ou mundo dos mortos. O Sheol é descrito como um lugar de escuridão e silêncio, onde os mortos habitam, independente de serem justos ou ímpios. Isso a gente vê também na parábola, porque ali estão separados só pelo abismo. Mas na maioria das vezes, o Sheol é apresentado no Antigo Testamento apenas como sepultura, mas é também um lugar de condenação, um lugar de escuridão e silêncio, aonde os mortos estão. Por isso que também Eclesiastes diz que tudo que vier à mão para fazer, faz-o, porque para a terra onde vais não há indústria, não há comércio, não há nada, é apenas silêncio e escuridão. É no Novo Testamento que a gente vai ter uma ideia maior do que é o inferno, porque aí a gente vai ver que no inferno tem ranger de dente, tem dor. Então você vê que existem barulhos, mas os barulhos são infernais, são barulhos de sofrimento. Então aqui é um lugar de esquecimento mesmo. Acabou a linhagem, acabou e se esquece. Aí no Novo Testamento existem 3 termos que designam aí o inferno. A primeira é Hades. No grego se pronuncia Hades. Então, mas a gente fala no português Hades, mas no grego é Hades, que significa as regiões infernais, inferno, mundo inferior. No Novo Testamento é representado como uma prisão sombria com portões e trancas. Olha isso, gente. As portas do inferno não prevalecerão. A segunda palavra é Tártaros. E traz a ideia de um lugar mais profundo do que o inferno, onde as sombras dos ímpios eram aprisionadas e atormentadas. Ou seja, então você tem o inferno e o Tártaro seria um nível mais abaixo do que o inferno. Então quanto mais desce, mais escuro, mais sombrios. E possivelmente existem demônios ali naquelas regiões ali, aprisionados. Então esse lugar também está na mesma região. A terceira palavra a gente fala Geena. A gente fala Geena, mas no grego seria Geena. É um lugar de fogo eterno e de mais espessa treva. Ou seja, então ele é mais espesso ainda na treva, gente. E a Bíblia diz que o inferno é lançado no Geena, que é um lugar mais além do que o inferno, com muito maior dimensão, em que não só o inferno e a morte e os demônios serão lançados ali, que isso é lá no final, depois do juízo do trono branco, que quem não foi encontrado seu nome no livro da vida, será lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Então, todas as pessoas de todas as eras, também a morte, também Satanás, serão lançados como anticristo, falso profeta, serão lançados nesse Geena. E ali não tem mais jeito, ali é definitivo e de maneira eterna. Ninguém sai daquele lugar. Ninguém sai daquele lugar. Então essas são as perspectivas vétero e neotestamentária. Sheol no Antigo Testamento, no Novo Testamento Hades, Tártaros e Geena, que estão
aí termos para designar a ideia do inferno. Terceira grande seção, a doutrina bíblica do inferno. O conceito bíblico de inferno. O conceito bíblico de inferno é complexo e multifacetado, com raízes que se estendem por diversos textos e tradições dentro da própria Bíblia. A compreensão do inferno varia entre o Antigo e o Novo Testamento e evoluiu ao longo do tempo à medida que diferentes contextos históricos, culturais e teológicos influenciaram as interpretações. Então você vê que ele é complexo, ele abrange o Antigo e o Novo Testamento, bem menos no Antigo Testamento, que a gente tem poucos textos, mas mais no Novo Testamento. Também ele está estendido em diversos textos e tradições da Bíblia, também em tradições da questão cristã, porque você tem o mundo católico, o ortodoxo, o protestante, o pentecostal, o neopentecostal, que tem algumas semelhanças e algumas diferenças nessa questão da ideia do inferno e da sua doutrina. O que ensina a doutrina? Então, no catolicismo, na doutrina católica, o inferno é um estado de punição eterna para aqueles que morreram em estado de pecado mortal sem se arrependerem. É considerado um estado de separação definitiva de Deus e uma consequência da livre escolha do indivíduo de rejeitar a graça divina. As almas do inferno sofrem a perda da visão beatífica, ver Deus face a face, e outras formas de sofrimento, frequentemente descritas em termos metafóricos como fogo eterno. Então você vê que não tem tanta diferença. Eles têm a ideia do purgatório. Sim, mas aqui estamos determinando a questão do inferno em si. Então ele perde aí essa visão de ver Deus. Eu costumo dizer, gente, que o maior problema da condenação infernal, de ir para esse lugar, não é o fogo eterno, mas é a ausência de Deus. É nunca mais poder ter essa presença amorosa, gloriosa, sabe, bondosa junto conosco. Lá não tem. Então, Deus está nos dando a oportunidade. E aí eu fico pensando das pessoas que se distanciaram, que se afastaram, foram batizadas com o Espírito Santo e hoje estão numa situação que não é tão boa, né? Porque, como eu digo, não compete à igreja salvação e condenação, né? A gente prega a salvação, mas condenação e salvação compete somente a Deus. Então é muito complicado isso. No protestantismo, a visão protestante sobre o inferno varia entre as diferentes denominações. Em geral, muitos protestantes compartilham a crença católica de que o inferno é um estado de separação eterna de Deus para os não salvos. Alguns grupos, como os adventistas do sétimo dia e os testemunhos de Jeová, acreditam no aniquilacionismo, onde os ímpios são destruídos e deixam de existir em vez de sofrer eternamente. Isso aqui a gente não concorda. A pessoa vai continuar existindo, vai sofrer eternamente. Então você vê que até nós, pentecostais, não há tanta diferença. Para nós também o inferno é isso, é um lugar de sofrimento para todo aquele que rejeitou a Jesus Cristo. Ortodoxia oriental. A igreja ortodoxa oriental vê o inferno não tanto como um lugar físico, olha como é que já muda, mas como um estado de existência. Eles acreditam que todos experimentarão a presença de Deus após a morte. Mas para os justos, essa presença será de amor e alegria, enquanto para os ímpios será de tormento e dor, devido à sua incapacidade de experimentar o amor divino de maneira positiva. Pode até fazer algum sentido, mas a presença de Deus não causa dor. A própria Bíblia diz que as bênçãos de Deus não acrescentam dores, elas enriquecem. Então dizer que essas pessoas
elas vão ter. Claro, eu estou entendendo, porque você tem o juízo final, você tem a presença de Deus lá no juízo final. É possível? É possível. E realmente elas sofrerão a condenação. Então o único contato que essas pessoas vão ter com Deus depois da morte é o contato do juízo. É o contato da condenação eterna. E Deus, como juiz, é que trará o julgamento final aí para essas pessoas. Terceira parte dessa terceira grande sessão, que fala sobre a doutrina bíblica do inferno. Acho que vocês deveriam buscar mais para poder ter um conhecimento a mais, porque é uma doutrina grande. Aqui não cabe espaço para tudo. Então aí vai, o castigo será eterno, assim como temos textos bíblicos que falam da vida eterna, há passagens que falam da condenação eterna, ou seja, a salvação é eterna, também o é o inferno. Algumas expressões para essa doutrina são fogo inextinguível, fornalha acesa, trevas, fogo eterno e lago de fogo. Fogo eterno também existe lá a palavra aiônio, seguindo, assim como zoe aiônio, que é vida eterna, também você tem no grego termos tapirá aiônio, ou fogo eterno. Concluo aqui a minha aula de hoje. É preciso se manter firmes em Jesus, pois ele é a segurança do crente. O inferno é uma realidade e pode ser vivida por aqueles que rejeitarem a graça de Deus. Nesse sentido, devemos nos cuidar para não sermos condenados com o mundo. Permaneçamos de pé, gente, firmes no Senhor, obedecendo a sua palavra, e assim seremos abençoados. Até a próxima, gente. Haris Cairene, siga, compartilha e curta. Adalberto Teles. Um abraço.